Olá, ouvintes! Boa noite, eu sou o Lucas Tavares e estamos com um episódio especial hoje. Estou aqui com o meu companheiro. Oi, Razek aqui, olá humanos! E sim, hoje é um episódio especial que nós estamos com ninguém mais, ninguém menos do que o capitão da equipe Lobos de Guerra de Combate Medieval, Carlos Souza. Oi, Carlos, esse é o Boa Noite. Boa noite, tudo bom? E nós estamos aqui para falar um pouco sobre o campeonato que teve nesse domingo e um pouco sobre esse esporte também, que está, como algumas mídias estão dizendo, um esporte que está começando aqui agora no Brasil, embora o Carlos pode falar um pouco sobre os tempos que já tem e tudo mais. Mas antes, alguns recados. Recados rápidos, pessoal! Então, é o seguinte, gente. Primeiramente, eu queria dizer que queria pedir desculpas. Aconteceu uma falha técnica. É horrível. O som do Carlos veio pra gente com eco. E, tipo, pra gente tava vindo normal, mas na gravação gravou com um eco muito estranho. A gente queria pedir desculpas por isso. Mas a entrevista ficou muito boa mesmo. Todo mundo que tá interessado nesses combates medievais. Foi uma entrevista ótima, então acho que vale a pena vocês assistirem. Bom, temos mais um recado que é o seguinte. Temos uma página no Facebook. Olha só. A gente criou o e-mail, criou o feed, criou o canal no YouTube e a gente não criou a página no Facebook, mas já está criada. Quem quiser achar a gente é só procurar lá, facebook.com/sidecast. Muito fácil. E lembrando de vocês também, além de curtir a página, se inscrevam no nosso canal, assinem nosso feed e em breve teremos novidades, grandes novidades. Por exemplo, vai sair uma entrevista do nosso Sidecast, né? Um projeto paralelo que a gente está começando. Vai ser um pouco uma entrevista datada, que a gente fez isso no Carnaval e tudo mais, mas uma entrevista sobre censura com o professor Alexandre Linares. Esse projeto é o seguinte: o elefante branco no meio da sala é uma expressão que se refere a um assunto polêmico um assunto polêmico no sentido de, tipo, todo mundo tem alguma coisa pra falar, só que ninguém fala, porque tem um elefante branco aí na sala. E aí? O que esse elefante tá fazendo? Nossa ideia é falar exatamente sobre esses elefantes. E na época, a gente não conseguiu editar tempo, mas na época a questão da censura estava muito forte, com a questão do funk do MC Diguinho. MC Diguinho, exatamente. Então, quem puder, acompanhe lá. A gente vai sair ainda essa semana, eu acho. Não, você tem certeza, cara. Essa semana, no final de semana, vai sair a nossa entrevista, o primeiro episódio da Sala do Elefante Branco. Então, aguardem. E ainda teremos muito mais novidades. Será que eu posso falar, Lucas? Não. Segura. E, última coisa, quem quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail é contato_sidecast. Side escreve S-A-I-D-E. Sidecast. Cast, vocês devem saber como é que é. Bom, esperamos. @gmail.com. Contato sidecast@gmail.com. Vamos pro episódio? Vamos pro episódio. Bom, Carlos, antes de tudo, eu acho que é interessante a gente contextualizar o público. O que é o HMB, o que é esse esporte, do que se trata, quais são as práticas. Tá. Então, assim, primeiramente, boa noite a todos aí. Como é que eu sou o capitão aqui da equipe do Lobos de Guerra. E o que é esse esporte aí? E essa luta de armadura? Na verdade, o esporte em si é o combate medieval de armadura. O HMB, ele é uma das modalidades. Então, hoje nós temos uma estrutura já federativa internacional. Mas não só uma, duas, na verdade. Temos a HMB, que é da onde vem o nome HMB, e temos o IMCF, são duas federações internacionais. Tanto é que agora no mês de maio teremos 2 mundiais. Um castelo na Escócia e outro mundial, que é o Battle Castelo em Santa Severa, na Itália. Então, as regras em si, elas são parecidas, tá? Praticamente as mesmas. Não muda muito com relação à regulamentação de equipamento, as normas são praticamente as mesmas, né? Não, Carlos, seguindo essa linha, então, você poderia falar um pouco sobre esse esporte no Brasil?
assim, como ele surgiu, com quem, se você puder dar o nome. E também engatilhado nisso, como o Lobo de Guerra surgiu. Sim. Então o Lobo de Guerra ele surgiu, primeiramente falando do Lobo de Guerra, tá? O Lobo de Guerra surgiu em 2013, tá? Eu já era membro oriundo de grupos de recriação histórica da Era Viking. E aí eu quis criar, né, um grupo que fosse também fizesse também recriação histórica, mas além da Era Viking também, outros períodos. E a gente pudesse estudar aspectos tanto históricos quanto a parte de combate. E acabou acontecendo que durante esse tempo, acho que foi em 2013 que eu tive o primeiro contato mesmo do primeiro mundial que teve, do Battle of Nations. Achei aquilo fantástico. E então eu já em 2013 não tinha equipamento, não tínhamos nada. Tínhamos, acho que quando a gente começou, 3 escudos e 3 espadas de madeira, praticamente. Sabe? O resto a gente improvisava, aí pegava algum equipamento de amigos emprestado, alguma outra coisa, para poder iniciar os treinamentos. Então, dali em diante eu já botei a meta que eu queria trazer de alguma forma, eu não sabia nem como, nem quais meios que eu ia ter, ou quais recursos, mas eu sabia que eu queria trazer esse esporte para o Brasil, feito de ouro. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar bastante, porque aqui no Brasil nós não temos nenhum professor, não nada, tudo isso veio de fora. Em 2014, eu lembro que eu vi pela primeira vez a seleção argentina lutando. E foi incrível, né? Porque ninguém tinha antes ouvido muito falar sobre seleção argentina, né? E em 2014 eles foram lá e quebraram tudo. E eles também não tinham muitos meios, muitos recursos. As armaduras deles eram boas, mas não eram as mais caras e virtuosas. Mas os caras tinham uma garra, uma vontade monstruosa. E mostraram isso no campo, quando pegou de surpresa todo mundo. E em 2014 foi tipo assim, um disparador. A partir daí, a gente entrou em contato com o pessoal da Argentina em 2014, né, logo depois do Battle of Nations e tal, e começamos a trocar ideias com eles. E eles, essa troca de figurinhas, troca de figurinhas entre aspas, porque é só eles que deram pra gente, a gente não tinha nada pra trocar, né? Então a gente pegou algumas orientações de como fazer algumas armas, armaduras, o que a gente precisava. E aí, então, surgiu em 2015 a primeira oportunidade mesmo de um torneio, né? De 2014 até 2015 a gente tentou se preparar da melhor forma possível. Ainda assim, foi, digamos assim, no limite do que era aceitável, né? Era bem... Então, juntamos pessoas de outros estados aqui, conseguimos juntar 5 caras com armadura e não dá pra gente disputar o primeiro torneio internacional oficial pela HMB, pela Federação Internacional que regula as regras do HMB. Então, quando a gente chegou lá, nada mais, nada menos, só tava o campeão. Esse é o campeão russo, tava lá. Pra lutar com quem? Com a gente. E os russos já são conhecidos nesse meio por serem, não sei se dá pra falar isso, os melhores internacionalmente, não? Aquela seleção de 2014 que ganhou lá o Battle of Nations da Rússia, aquela era uma puta seleção, né? Era a melhor, assim, com certeza uma das melhores da equipes russas que tiveram. Então, a gente teve a oportunidade de ir lá e ver os caras lutar e a gente lutou com eles também. Fizemos uns duelos, eu acabei perdendo a minha primeira luta, duelo por WO, porque fui parado na imigração. Eles queriam saber por que estava transportando espada, mesmo que elas não tenham fio, né? Porque as espadas estavam, segundo eles, estavam tão bonitas que parecia que era contrabando de museu. E aí eu fiquei parado na imigração, perdi a luta, né? E cheguei lá e já tinha outros colegas lutando nos duelos. Tá? Então, foi ali que a gente conheceu, via de fato, a grande diferença do que era uma competição de duelo, né? Agora que a gente viu equipes do Bern, lá, que é o clube da Rússia lutando, e vimos também as equipes argentinas, né? Os clubes que eles já tinham. Então foi assim, um choque enorme.
Você vê aquilo e fala, meu, o que eu tô fazendo aqui, meu? Esses caras vão matar. Tipo, não. Porque se você olhar os golpes, a potência dos golpes que você acaba tomando ali, né? Que você vê o camarada parecendo pegando um machado um macho de 2 metros e dando a força na cabeça do outro camarada do time, você vê que o negócio é sério mesmo. E o barulho era tipo como fosse batidas de carro. Assim. Mas mesmo assim a gente foi. A gente pegou logo de cara o Pecari, que era uma das equipes mais fortes da Argentina, pelo menos naquela época, né? E eles a gente acabou entrando com 4, porque um dos nossos deu problema na armadura. Entramos 4 contra 5, né? Mesmo assim, derrubamos 4 argentinos. Então ficou um argentino de pé. E sim, teve um colega nosso que se machucou, teve uma fratura no braço. Talvez pela um pouco da inexperiência e tal. A armadura dele até estava boa, mas aconteceu que ele fez um golpe que ele imagina ele desse esporte, não temos na categoria de grupo, o que a gente chama de Hurts, não temos distinção por peso. Então cada lutador tem uma função dentro do campo. Se você cumpre a função, você fica seguro. Se você não cumpre, é um problema. É a mesma coisa de eu querer colocar um cara de 1,50m, mas isso qualquer leigo vai entender. Eu colocar um cara de 1,50m para tentar derreter um Ronaldo, fenômeno na época da Copa do Mundo. Se o cara conseguir tirar a bola dele antes dele fazer o gol, o cara é o zagueiro, entendeu? Mas se um cara mirradinho, não vai conseguir segurar. Agora, sobre a questão das armaduras, das armas, o que você pode falar pra gente, assim, como é que vocês compram elas, vocês fazem elas? Como é que é? Então, não temos fabricantes de armaduras no Brasil, né? Não tínhamos, hoje temos alguns, os próprios clubes mesmo que surgiram. Temos algumas orientações também para alguns armeiros já que faziam espadas e tal. Então a gente foi trocando figurinha, porque o equipamento não é que nem assim, você entra no AliExpress e compra um elmo decorativo daqueles lá e põe na cabeça todo dia. Não façam isso. É risco de vida mesmo. O nosso equipamento, ele tem que estar de acordo com as normas e padrões que estão no regulamento interno da Federação Internacional. Tá? Então, se não tiver de acordo, você não luta. Significa que existe um calibre mínimo para o aço e o tipo do aço, ou outro tipo de liga metálica, por exemplo, o titânio. Tá? Então, alguns tipos de ligas de titânio também tem uma especificação também. Então, todo material tem uma especificação. Então, nossos elmos aqui, alguns deles são importados e outros a gente fabricou. A diferença é que se o aço for mais duro, mais resistente, eu posso ter um elmo mais leve, porque a blindagem é melhor. Se o aço for um aço mais macio, mais maleável, eu preciso ter um aço mais grosso. Então, por exemplo, um elmo, ele precisa de ter, no mínimo ali, um de aço médio, que é o aço que a gente tem aqui para fazer elmo, esses 3 milímetros. Quantos milímetros? Desculpa. 3 milímetros. Aí você pode ficar tranquilo. Vai sair na sua cabeça aí na faixa de uns 6 a 7 quilos, só o elmo. Então, se você pôr o avental de cota-malha para proteger o pescoço, mais as cotas de placa, você vai chegar quase na casa aí dos 10 quilos. Com esse tipo de elmo. A armadura total, mais ou menos, cara. Você pode dar uma média, mais ou menos, de peso, quanto seria? É que assim, média depende de onde você está falando, né? Se a gente for falar média no geral, a média no geral é, tipo, o pessoal usa armaduras até, no máximo, aí 23 quilos, por exemplo. Então, mas tem armaduras que, se eu for colocar na média brasileira, por a gente não ter ligas, digamos assim, a gente não tem aço mola para fazer armaduras, né? Chapas finas de aço mola, a gente não tem. Porque a armadura é assim, ela precisa de ter, se eu tivesse, por exemplo, uma indústria que tivesse acesso a isso no Brasil, que usasse para isso, tem uma aplicação melhor, então poderíamos ter armaduras mais leves. Mas aqui no Brasil, é cerca aí mais ou menos na casa dos 30 quilos da armadura. Carlos,
Aproveitando que você falou antes da Argentina, e antes a gente chegar na questão da Copa Paulista que teve nesse domingo, você participou de uma competição na Argentina agora há pouco, né? Foi. Eu tive em Buenos Aires, né? Na Copa Vale 14. E é um torneio já de HMB mesmo, oficial. Foi o primeiro, digamos assim, torneio da Burgurt League, tá? Que é os times que só competem por Burgurt. Então, juntou praticamente todos os clubes argentinos e foi uma pancadaria total, né? Eu tava num dos times, né, contra que lutei em 2015. Dessa vez eu tava integrado no time deles como um mercenário. E eu tenho 1,80m, eu peso 112 quilos e eu ainda era um dos menores da equipe. Então eu tava numa equipe bem pesada, né? Mas ainda assim tinha times mais pesados que a gente ainda. Então foi tipo, e os caras são experientes, né? Eles sabem o que fazem taticamente, tecnicamente. Os caras são, pra mim foi uma escola. Esse torneio para uma oportunidade de aprender, né? Então foi muito legal. Pegamos 11 rounds de combate e ficamos em terceiro colocado. E já puxando também então pra Copa São Paulo, como foi a experiência da Copa São Paulo aqui, Carlos? A gente já aproveita para perguntar também como está a interação dos outros times aqui no Brasil. Não, eu acho que foi uma coisa muito legal, porque uma primeira oportunidade de você poder juntar a galera, né, daqui para poder lutar aonde? Em São Paulo, né? E aqui, lutar em casa, primeiramente, para nós aqui em São Paulo, é uma boa oportunidade, né? Porque toda vez que a gente precisa se deslocar para ir para um torneio, nunca é perto, entendeu? Então, isso acaba sendo um grande problema. Então, até mesmo porque nós não temos incentivo, recursos. Todos os equipamentos que nós temos, os nós compramos ou fazemos. Então, não temos nenhum recurso externo para poder prover meios para a gente poder viajar ou fazer coisas do tipo. Então, só de viajar você já paga o excesso de bagagem, né? Você vai com uma mochilinha nas costas e 2 balas de 32 quilos para sua armadura. Então, lutar em São Paulo foi fantástico, né? Você sai de casa, 40 minutos está no lugar, entendeu? Isso de domingo, é claro, né? Então, assim, a gente chegou lá e tinha colegas nossos do Sul, né? De Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, o Rio Grande do Sul. Então, teve uma galera lá. Então, primeiro que é legal reencontrar a galera, que muitos deles estão comigo aí desde o início da jornada, né? Dessa aventura aí do combate medieval de armadura. E competir com eles é muito bom, né? Foi bem legal a gente se juntar para testar o nosso nível antes do que seria o Mundial. E agora, o próximo torneio mesmo é o Mundial. Itália, né? Você vai, né? Vou. Como tá a preparação da equipe brasileira? Bom, eu acho que todo mundo tá digamos assim, bem preparado, embora que cada pessoa esteja num estado diferente praticamente, né? Então, mas esse torneio, por exemplo, de agora já foi uma forma da gente juntar o pessoal que ia pro torneio lá, né, o Mundial, sabe como tá o nível. Então o nível tá bom, o pessoal parece que tá capacitado, tá bem ciente, as armaduras estão boas. Dá pra ir esse ano, com certeza a gente tá numa situação muito melhor do que a do ano passado, quando a gente foi. Né? No passado, 2017, é a primeira vez. E esse ano a gente com certeza vai pelo menos alguma vitória contra os clubes da Europa lá, a gente vai conseguir. Tá? Então essa é a nossa meta esse ano, a gente vai bater muito forte, a gente vai vir com tudo mesmo. Eu mesmo me preparei 1 ano para chegar aqui e então de corpo, alma e aço estamos com o melhor que a gente consegue.
Eu queria perguntar como é que é a preparação física de vocês para aguentar uma armadura tão pesada e, enfim. Primeiro é o psicológico, é o que eu sempre falo pra eles. A armadura, quando você coloca ela não é como num filme, sabe? Não é que o cara senta, deita, faz tudo o que quer e não sente nada. Não. A primeira coisa que você vai sentir é um desconforto terrível. Parece que você vai sufocar, que você vai arder de calor, entendeu? E sensação de claustrofobia, mesmo se você não tivesse, pode desenvolver. Então, o primeiro passo é só luta contra a armadura. Não é fácil. O preparo físico, primeira coisa. Primeira calma, o foco, né? E a segunda coisa que você precisa fazer é isso. Você entra como qualquer outro tipo de modalidade esportiva. Então, você tem que ter o ideal, você ter uma boa alimentação, dormir bem, fazer treinos regulares. E, claro, a armadura não é como, digamos assim, outros esportes que você pode praticar o tempo todo. Não. Existe um limite X que você pode usar uma armadura de combate. Tá? Então você não pode, por exemplo, usar uma armadura todos os dias. O ideal é que uma vez por semana você treine de armadura. Não mais que isso. Aqueles negócios que a gente vê em filme de um cara usando uma armadura por 3 dias montando a cavalo, nem pensar. Isso nem existia. Olha, as batalhas poderiam durar bastante tempo, questão de horas, por exemplo, 8 horas. Tá? Tem algumas batalhas que nem a grande batalha conhecida, acho que do ano 1360, a Batalha de Bisbee. Inclusive eu uso uma armadura que é oriunda dessa batalha, né? O recorte. Então foi uma batalha, foi um massacre a batalha. Né? Então ela durou o dia inteiro, foi de manhã até a noite. Né? Então, um lado ganhou e o outro não. Né? Foram 3 soldados contra quase 5 mil. Mas assim, você tinha, digamos assim, as guerras entre os cavaleiros, né? Principalmente quando começou isso, tinha muito a questão da cordialidade. Então, muitas vezes você marcava, você tinha um local para a batalha acontecer, para deslocar o exército, deslocar a tropa. Né? Uma cavalaria pesada, você não se veste rápido. Para você montar, você tem que um escudeiro, você não coloca a armadura sozinho igual nos filmes colocam, de jeito nenhum. Né? Então, assim, se você tiver uma cavalaria pesada, quando eu falo cavalaria pesada, seria a armadura no corpo inteiro, como as que a gente usa. Então, essa ideia romancista, né, dos filmes de que é lindo, maravilhoso, não acontece, né, na realidade. Uhum. E vocês usam os recortes de época, assim? Historicamente acurado? É uma das normas das federações internacionais. Né? Então você tem que usar uma armadura em que ela tem que... Todas as peças dela ser da mesma região geográfica, certo, limitada a um período de 50 anos. Isso significa que eu não posso usar uma armadura de século XI, século XII, e outra armadura do século XVI. Ou tipo uma manopla do século XVI com elmo do século XII. Não posso. Isso é comum você ver muitas vezes em filmes, essas coisas assim, né? Isso nunca ocorria. Ah, sim. Então, as armaduras, elas tinham uma progressão, né? É a mesma coisa de eu chegar num soldado do exército hoje e em vez de dar um fuzil pra ele, no 762, eu dou pra ele aí uma garrucha. Né? Não, tem nexo. A armadura e os armamentos, eles vão evoluindo ao longo do tempo. Então, esse esporte é delimitado justamente por isso. A questão bélica. Certo. Então, por exemplo, como que a gente sabe qual período histórico que a gente usa para esse torneio, para essas competições? É simples, é a época dos torneios. Então, os torneios de combate de armadura, o primeiro oficial datado é do século XII. Então nós tivemos do século XII até o século XVII. Começo, eu acho que mais ou menos a metade do século XVII, teve torneios oficiais.
E esses torneios eram como se fossem, tipo, Copas do Mundo, assim, sabe? Você tinha cavaleiros que eram, tipo, quase astros do cinema agora e coisas do tipo, sabe? Você tinha times de cavaleiros que as pessoas torciam e tudo. Carlos, saiu alguns vídeos da Copa São Paulo e tudo mais. Eu vi algumas pessoas perguntando, nossa, muito legal a luta e tudo mais, mas não tô entendendo o que tá acontecendo. Um pouco por questão de experiência das pessoas que estão vendo em si. Porque todo mundo remonta àquela coisa dos filmes, né? Que é tudo muito ordenado, né? Tipo, tem uma visão muito clara do que tá fazendo, tem o efeito de câmera lenta e tal. E lá é muito rápido. Acontece uma luta de Purge, ela vai acontecer aí, uma luta longa, digamos aí, 1 minuto. Muito e pouco. Tá? Isso é uma luta longa. Muita coisa acontece nisso. Então, pra quem tá observando, é um caos. Mas pra quem tá dentro, a gente se move taticamente. E um xadrez aquilo ali dentro. Digamos assim, se um cara ele tem uma função dentro do campo, ele não cumpre aquela função, então ele automaticamente ele perde. Então, um erro de posicionamento, uma função que você deixa de fazer, você pode perder a vantagem ou ganhar a vantagem durante o combate. Você poderia, passar por cima só uma pincelada de quais seriam mais ou menos as funções que teriam no combate grupal? Sim. Grupo? Por exemplo, os caras maiores, normalmente, usam as armaduras mais pesadas, mais blindadas. A gente chama de tanques. Então vai ser os caras mais fortes mesmo. Eles não vão correr atrás de ninguém. Eles vão esperar o adversário vir e quem chegar perto eles vão bater forte. Agarrar e tentar botar o cara pro chão. Tá? Ou chamar a atenção de vários adversários para si. Tá? Essa é a função do tanque. Vão ter também lutadores menores e mais leves. Esses menores e mais leves, eles não entram em combate diretamente, são os corredores. Ou runners, que a gente chama. Então eles vão evitar o combate direto, principalmente eles vão evitar os tanques, tá? Eles vão tentar pegar os tanques de costas, vão tentar pegar eles ou de lado ou pelos flancos, eles não vão diretamente. Eles vão correndo, tentar um golpe de impacto para derrubar, mas agarrar um tanque e para bater não faz. Tá? E temos os lutadores que usam uma armadura, digamos assim, tão pesada, igual a do tanque, mas não tão leve igual a do corredor. Que é onde você tem os lutadores mais explosivos. São os fighters. Tá? Então os fighters, eles vão se deslocar bastante dentro do campo, pra frente e para trás o tempo todo, vão tentar buscar oportunidades. Eles vão para o combate direto. Eles vão tentar trocar alguns golpes até com os tanques mesmo, mas não vão ficar o tempo todo na frente deles, tá? E vão tentar buscar oportunidades de pegar tanto os mais leves, os corredores que estiverem pelo caminho, dos tanques que estiverem em alguma tipo de desvantagem. Então basicamente são esses três, mas tem outros também. E tem modalidades, tem Sim. tipo de. O que eu quero dizer? Eu vi que tem luta de 1 contra 1, de Sim. contra grupo. Como é que isso funciona? Sim. As lutas individuais, hoje, especialmente hoje, né? Temos 2 modalidades oficiais. Primeiro são os duelos. Os duelos são divididos por arma, tá? Então, duelos, temos espada longa, temos armas, espada, escudo, espada e broquel. Tá. Essas são as categorias de duelo. Dessas categorias, basicamente, só o toque da arma para fazer o ponto. Então, ganha quem tiver a maior pontuação. Recentemente, foi incluído também na Federação Internacional o Pro Fight. Pro Fight, para quem sabe, né, o Pro Fight já existe para várias modalidades marciais e nada mais é do que um contato total, um combate direto. Então você pode chutar, pode derrubar, pode socar, diferente do duelo. O duelo é só o toque da espada, né? O toque da arma. Duelo. Já o Pro Fight não, o Pro Fight você pode fazer praticamente todas as técnicas de combate que você tiver. Então, e é uma modalidade, o Pro Fight, que é dividido por peso.
Já os duelos, não. São divididos por arma. Profight é dividido por arma e por peso. Temos também as categorias de grupo, que é os Buhurts, que a gente chama. Essa categoria Buhurt, ela hoje é dividida basicamente entre 5 contra 5, 21 contra 21. Então, do Buhurt, ganha quem derrubar o time adversário. Então, ou você derruba, ou coloca ele para fora da zona de combate, que são as listas, ou você inviabiliza o cara. Você pode, de repente, se ele tem algum golpe que danificou a armadura, automaticamente ele tá fora também. Bem, Carlos, e quem quiser entrar em contato com Lobos de Guerra pra começar a treinar com vocês, como que... Bom, temos hoje o nosso maior contato no Facebook. Temos a página no Facebook, temos o meu grupo. É só procurar lá Lobos de Guerra, você vai achar fácil. Entre em contato, a gente já responde na hora, com os dias e horários para treinos. Bem, acho que é isso então, uma entrevista rápida com o Carlos. Acho que foi um pouco esclarecedor para pessoal que está começando a acompanhar o esporte agora. E vamos ficar por aqui então? Então eu acho que é isso, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente.